Seja bem-vindo à série Bíblia em Áudio. Nosso foco está em facilitar o conhecimento e estudo da Bíblia. Bons estudos. 11 Carta aos Hebreus. Capítulo 11. A essência e o sentido da fé. 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. 2. Porque por ela os antigos obtiveram testemunho. 3. Pela fé entendemos que os tempos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que se veem não foram feitas de algo visível. Os primeiros heróis da fé. 4. Pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício a Deus do que Caim, por isso obteve testemunho de ser justo, testemunhando Deus sobre suas ofertas, e, mesmo tendo morrido ainda fala por ela. 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porquanto Deus o trasladara, porque antes da sua trasladação obteve testemunho de ter agradado a Deus. 6. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que ele é recompensador dos que o buscam. 7. Pela fé Noé, divinamente avisado a respeito das coisas que ainda se não viam, temeu, e para salvamento da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. O exemplo dos patriarcas. 8. Pela fé Abraão, sendo chamado para ir para o lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, não sabendo para onde ia. 9. Pela fé ele habitou na terra de promessa, como em terra estrangeira, morando em tendas com Isaque e com Jacó, os coherdeiros com ele, da mesma promessa. 10. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. 11. Pela fé também Sara, ela mesma, recebeu virtude para a concepção da semente, e já depois da idade favorável deu à luz, pois teve por fiel aquele que tinha prometido a ela. 12. Portanto também de um, que já estava quase morto, nasceram tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a inumerável areia que está na praia do mar. 13. Todos estes morreram na fé, sem receberem as promessas, mas as viram de longe, creram nelas, e as abraçaram, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14. Pois os que dizem tais coisas mostram claramente que buscam a sua própria pátria. 15. E, de fato, se lembrassem daquela de onde saíram, tinham oportunidade para retornar. 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, por isso também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. 17. Pela fé Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque, e aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. 18. A respeito de quem foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência. 19. Ele considerou que Deus é poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, de onde também em forma simbólica ele o recuperou. 20. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú quanto às coisas futuras. 21. Por fé, Jacó, enquanto morria, abençoou a cada um dos filhos de José, e adorou, apoiado, sobre o topo do seu cajado. 22. Pela fé, José, enquanto morria, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem a respeito dos seus ossos. A fé heróica de Moisés. 23. Pela fé, Moisés, ao ter nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que o menino era formoso, e não temeram o mandamento do rei. 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25. Pois preferiu muito mais ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. 26. Ele considerou serem maiores riquezas a humilhação de Cristo, do que os tesouros no Egito, porque olhava atentamente para a recompensa. 27. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo o invisível. 28. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse neles. 29.
Pela fé, eles passaram através do Mar Vermelho, como que por terra seca, o que os egípcios enquanto tentavam, foram afogados. 30. Por fé os muros de Jericó caíram, ao serem rodeados por 7 dias. 31. Por fé Raabe, a prostituta, não pereceu com os desobedientes, por ter recebido em paz os espias. 32. E que mais direi? Porque me faltará o tempo, contando a respeito de Gideão, Baraque, e também de Sansão, Jefté, Davi, e também de Samuel e dos profetas. 33. Os quais pela fé venceram reinos, exerceram justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões. 34. Apagaram o poder do fogo, escaparam dos fios de espada, tiraram forças da fraqueza, foram tornados fortes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. 35. As mulheres receberam de volta os seus mortos pela ressurreição, e outros foram torturados, não aceitando o livramento oferecido para obterem uma melhor ressurreição. 36. E outros receberam provação de insultos e açoites, e até correntes e prisões. 37. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, morreram em assassinato de espada, andaram peregrinos, vestidos, em peles de ovelhas, e em peles de cabras, desamparados, afligidos, e maltratados. 38. Dos quais o mundo não era digno, feitos vaguear em desertos, montanhas, covas, e nas cavernas da terra. 39. E todos estes, mesmo tendo testemunho pela fé, não receberam a promessa. 40. Pois Deus preparou algo melhor para nós, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Você quer receber mais vídeos como esse? Deixe seu like, inscreva-se no canal, e ative o sininho. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo.